E em seguida vamos, logo após a oração, vamos iniciar este assunto, né? Se você diz que a salvação é eterna, por que a Bíblia fala em apostasia? Né? Então, primeiro quero dizer que não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que a salvação é eterna. Tá? Mas já vou explicar isso. Se a salvação é eterna, por que a Bíblia fala em apóstata? Né? Nós já vamos entender isso através da Bíblia Sagrada. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, vamos orar, buscar a graça, a compaixão de Deus, para que a gente possa adorá-lo e cultuá-lo devidamente e em espírito e em verdade. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Deus amado, Deus tremendo, justo, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus de liberdade, Deus de perdão, Deus de amor, de justiça, Deus de bênçãos. Nós te glorificamos, te adoramos e nos juntamos aqui, Senhor, para prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis, verdadeiros. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos um cristianismo bíblico. Ajuda-nos a entendermos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Estende sobre nós o Teu santo perdão. Fala, Senhor, conosco. Queremos aprender do Senhor. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, sempre no nome do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Bom, se nós temos a salvação garantida por toda a eternidade, por que a Bíblia diz para a gente tomar cuidado com a apostasia? Vamos abrir a Bíblia para a gente entender isso. 3 passagens eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista, ele andava pelo deserto da Judéia e ele dizia para as pessoas se arrependerem. E aqueles que se arrependiam, ele batizava. E quando ele batizava, as pessoas se viam como perdoadas dos seus pecados. E certa vez ele estava ali batizando no Rio Jordão,
E apareceram ali fariseus, saduceus. Isso tudo que eu estou falando está aí na Bíblia, viu? E ele chamou aqueles homens de raça de víboras. Que aqueles homens, com aquela maneira de viver, não conseguiriam de maneira nenhuma fugir da ira do Deus eterno. E ele diz para aqueles homens: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora eu quero levar vocês em Mateus mesmo, capítulo 7, versículo 16. Preste atenção. Jesus, agora é Jesus, lá que Mateus 3,8 foi João Batista falando. Jesus estava pregando, trazendo as boas novas, e ele traz uma advertência para as pessoas que estavam escutando ali. E no momento que ele traz esta advertência, ele estava falando dos falsos profetas. E ele diz para as pessoas que estavam ouvindo, ou ouvindo-o: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos dos profetas se conhece o profeta. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Agora eu quero levar vocês a lerem aqui mesmo em Mateus 7, o versículo 19. Jesus ainda falando sobre os falsos profetas, ele diz para o povo que estava ali ouvindo: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essas são as 3 passagens, dentre outras, que eu vou usar para explicar biblicamente. Se nós somos salvos eternamente, por que a Bíblia diz para a gente tomar cuidado com a apostasia? Bom, você tem 3 passagens aí, uma através da boca de João Batista, que é o chamado precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Precursor João Batista, Jesus é o cursor, e o pós-cursor é o Espírito Santo de Deus, tá? Então você tem Mateus 3,8, da boca de João Batista, narrado aqui por Mateus. Depois você tem Jesus falando, Mateus 7,16, e Jesus novamente falando em Mateus 7,19. Essas
advertências, dentre outras que a Bíblia traz, é exatamente, irmãos e irmãs, para alertar a cada um de nós o que a gente pode chamar de crença fácil. João Batista estava alertando as pessoas lá em Mateus 3,8. Olha, seguir Jesus não é mamão com açúcar, não. Aí vem o próprio Jesus pregando para as pessoas, dizendo, olha aqui, cuidado com essa gente que facilita, que diz que tudo se resolve. Eles estão levando vocês para o buraco. E aí ele explica, em Mateus 7,16, que a árvore que não produz um fruto é cortada. Simplesmente cortada. E lançada no fogo. Isso tudo fala da crença fácil. Por que isso tudo está na Bíblia, a gente lê e não relaciona com apostasia? Porque, infelizmente, as pessoas aprendem que seguir Jesus é simplesmente dizer que é cristão. Ir lá numa denominação qualquer. Porque é assim. A pessoa está passando por um problema qualquer, ela é levada para dentro de uma igreja, porque hoje as igrejas são... Os seus líderes as intitulam como pronto-socorro espiritual. As denominações não deveriam ser... E não são. As denominações são lugares onde as pessoas devem se reunir para, em conjunto, como assembleia, adorar a Deus. Não é pronto-socorro espiritual. O pronto-socorro espiritual cria exatamente essa crença fácil, combatida por João Batista e por Jesus nas 3 passagens. Qualquer pessoa problemática é levada para dentro de uma igreja, as pessoas ficam em volta, estendem a mão, ora, ou então chama alguém lá na frente, no meio, no começo, no final do culto, pergunta se a pessoa quer entregar a vida para Jesus, a pessoa nem sabe o que é isso. A partir daí as pessoas começam a chamar Jesus como Salvador. Mas não são salvas. Não vão produzir fruto visível. Mateus 3,8, Mateus 7,16 e Mateus 7,19. E aí você pode estar perguntando, provavelmente você está perguntando, pergunte mesmo. O que significa produzir fruto? Produzir fruto, querido irmão, querida irmã, questionador. Eu entendo que o homem precisa ser questionador. Eu entendo que você tem que perguntar mesmo. Não entendi, pergunte. Eu tenho que responder. Por causa disso que às vezes eu digo, né? Sempre eu digo às sextas-feiras, olha, se a minha resposta não foi suficiente, insista. Então, produzir fruto é aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E Paulo descreve o
fruto do Espírito. Mas você fala frutos? Então, eu gosto de entender o fruto do Espírito como uma laranja pocã. Já viu laranja pocã, mexerica? É uma laranja, não é? Aí você tira a casca, não vem aquele monte de gominho. Eu particularmente gosto de entender o fruto do Espírito como esta laranja. O fruto é a laranja. Aí você tira a casca da laranja, você encontra lá os gominhos do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. E outros frutos, né, meus irmãos, como louvor, ganhar almas para Cristo. Então, o fruto quer dizer o quê? Atitude verdadeiramente cristã. E como verdadeiros cristãos, a gente vai manifestar essas atitudes nas nossas vidas, no dia a dia. E quanto mais a gente caminha na vida cristã, mais nesta caminhada nós vamos progredindo sobre os frutos. Mais frutos nós vamos dando e mais fruto a gente quer dar. Porque eu creio que é assim que a árvore vive. Uma árvore frutífera, quanto mais fruto ela dá, mais fruto ela tem vontade de dar. Nós temos que ser assim. E eu quero convidar você para dar uma lida em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Eu vou ler. 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu só marcar aqui, irmãos. 2 Pedro está lá no finalzinho, viu? Opa. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu só botar aqui o óculos. Versículos 5 ao 8. 2 Pedro 1, 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque todas estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, sem fruto, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Até aqui? Não. Você não precisa concordar. Mas você está entendendo até aqui? Ótimo. São essas pessoas que não são multidão, são esses discípulos de Jesus Cristo que produzem o fruto, é que tem a garantia da segurança eterna, que tem a garantia da salvação eterna. Não é todo mundo. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro homem e mulher de Deus, que produz, que é verdadeiramente salvo, não que tenha aquela
crença fácil, mas o verdadeiramente salvo é que produz o fruto e tem a garantia. São os que irão perseverar até o fim. E existem outras tantas passagens na Bíblia, irmão e irmã em Cristo, que provam isso. Romanos capítulo 8, eu não vou poder ler todas, mas eu indico todas. Você pode ler. Eu não vou poder por causa do tempo aqui. Mas abre aí e lê Romanos 8, 29 e 30. Fala, eu vou até ler, vou ler aqui, Romanos 8, porque fala de uma sequência de ouro para a salvação. Romanos 8, 29 e 30, está aqui, ó. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui na teologia, no estudo de Deus, é chamado de sequência de ouro. Porque diz que Deus, na sua presciência, não é? Olha, entenda isso, querido, querida. Quando eu digo entenda, é porque às vezes eu tenho dificuldade de explicar. Não é porque você tem dificuldade de entender. Sou eu que tenho dificuldade de explicar. Deus, na sua presciência, quer dizer, aquele que sabe tudo do passado, do presente e do futuro, porque passado, presente e futuro não existe para Deus. Então Deus sabe quem vai se salvar. Isso é predestinação. Agora, se não fosse isso, vamos supor que você creia que Deus aponta o dedo para determinadas pessoas que são salvas, para que elas sejam salvas. Ele é Deus. Ele poderia ou pode fazer isso também. Ele é Deus. Não é maldade dele. Ele é Deus, ele é soberano. Mas eu entendo que Deus sabe quem vai se salvar de antemão, porque ele sabe tudo. Não há, meu irmão, não tem como haver neste processo da sabedoria infinita de Deus, não tem como alguém perder a salvação. Ora, alguém que Deus já sabe que vai ser salvo, não tem como essa pessoa perder a salvação, porque são chamados, justificados e glorificados. Não há perda neste processo. Se você abrir Filipenses capítulo 1, versículo 6, você vai ler que Deus começou um trabalho em nós e Ele vai completá-lo. Ora, como é que pode então? Ele começou o trabalho de uma pessoa, mas aquela pessoa perdeu a salvação. Então Deus não completa o trabalho. O trabalho de Deus é incompleto. Deus não é onisciente, porque Ele começou o trabalho numa pessoa que se desviou. Ele não é onisciente, então ele não sabe tudo.
Ele se perdeu no meio do caminho. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Ou não, eu não sei se eu estou conseguindo. Filipenses 1,6 diz que Deus começou um trabalho em nós. E que Ele vai completar. Tem até uma música, né? Uma canção que diz isso. Mas, se a pessoa pode se desviar no meio do caminho, se o verdadeiro crente pode perder a salvação, então ele pode começar um trabalho numa pessoa que não é salva. Mas Deus não começa um trabalho numa pessoa que não é salva, porque Ele é onisciente. Porque o salvo é selado com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até o dia que a gente vai receber essa herança. Lembra que eu falei do selo? Né? E eu usei o exemplo de uma bebida, qualquer bebida aí que você compra. Deixa eu ler o que o irmão escreveu ali. Vem com um selinho, não vem na tampa. Depois que você abre, o selo rompeu. Quando que o nosso selo é rompido? No dia que a gente receber a herança. Até então nós temos o selo. Não tem como perder a salvação. Senão, Deus não é onisciente. Quer ver? Olha só, outra passagem, João 10, 29. Não é para você concordar, é para você prestar atenção e analisar o que eu estou falando. Ninguém está dizendo concorde. Você é obrigado. Não. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Se eu disser algo que não está na Bíblia, você tem que me refutar. João 10, 29. Conhecidíssimo. Aquilo, Jesus falando, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, nem você pode se tirar das mãos de Deus. Se você é salvo, você é salvo. Você é como aquela árvore que dá frutos, e cada vez que vão lá e tiram os frutos da árvore, mais frutos ela quer dar. Porque a função dela é essa, é dar fruto. A árvore que dá fruto existe para dar fruto. Quanto mais fruto a gente dá, mais fruto a gente quer dar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Pela primeira vez na minha vida, esta noite, eu sonhei que eu estava pregando. Nunca havia sonhado isso. Primeira vez. Tinha um número grande de pessoas. Em determinado momento eu saí daquele lugar e fui para a rua. Eu entrava em casas, eu me via no bairro Taquaral, que foi o bairro que eu nasci, né? Em algumas casas que eu nem sei se existem ainda ali, na Armando Salles de Oliveira. Eu entrava, mas eu não entrava dentro da casa, eu entrava na frente das casas. E ali eu orava, algumas pessoas saíam nas áreas, né, com envidraçadas, e ficavam olhando, e eu dizia, não vou mexer em nada, não estou querendo entrar, só estou aqui, sabe? Primeira vez. Então, o que eu quero dizer para você? Crentes, cristãos verdadeiros têm a sua salvação segura por toda a eternidade. Ah, mas então por que se fala de apostasia?
Primeiro, para que os verdadeiros crentes se autoconfirmem como tocados por Deus. Ah, pastor, a Bíblia diz isso. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a gente. Para a gente se examinar para ver se somos realmente da fé. Por que ele fala isso à toa? Ora, se você se vê como um cristão, veja se você realmente é salvo. Se você se vê como um não salvo, lute. Vai até o Senhor. Entrega a sua vida verdadeiramente a Ele. Se reconcilie. E você que é salvo, você que se autoanalisou, como diz Paulo, que nós devemos fazer em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, entenda que cristãos produzem frutos, ou fruto, em diversas proporções. Não é todo mundo que produz fruto na mesma quantidade, vamos falar assim. Isso depende do nível de obediência e de dons espirituais. E dom aqui não tem nada a ver com dom de cura, dom de línguas, não são essas bobagens aí. Não. Mas todos os cristãos produzem fruto. E quando nós nos analisamos, o que a gente analisa na gente? Que fruto eu estou produzindo? Que tipo de árvore eu sou? Agora, o que eu quero dizer para você é que vai haver períodos, atenção, na vida de um cristão, períodos em que não há fruto visível. E isto acontece normalmente quando o cristão desobedece a Deus. Outro dia, quando foi, hein? Hoje, acho que foi quinta ou sexta, deve estar fazendo uma semana. Eu fiz a seguinte pergunta aqui. Você nunca se perguntou se você é salvo mesmo? Né? Acho que foi quinta ou sexta. Sexta não. Acho que foi quarta ou deve estar fazendo uma semana passada. Por que às vezes vem na nossa mente: mas será que eu sou salvo mesmo? Meu Deus do céu. É que quando a gente desobedece a Deus, e esse período de desobediência é prolongado, presta atenção, para você não trocar o que eu vou falar. Deus retira de nós a segurança da nossa salvação. Quer que eu repita? Quando nós estamos abatidos espiritualmente, ou em períodos prolongados de desobediência a Deus, Deus retira de nós, remove de nós a segurança da nossa salvação. A segurança da nossa salvação. Ele não remove a salvação.
Ele remove a segurança que a salvação nos dá. Por causa disso que a gente começa às vezes, será que eu sou salvo mesmo? Ah, pastor, será que é isso? É só ler a Bíblia. É só a gente buscar na Bíblia. Abre aí o Salmo 51. O que Davi pede para Deus fazer na vida dele? Abre, leia. Salmo 51, verso 12. Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Ora, ninguém que está vivendo em pecado, ninguém que está vivendo um período de escassez espiritual, vai ter a alegria da salvação. É isso que Davi não deixou de ser salvo. Mas ele estava sem a alegria da salvação, porque Deus tira de nós exatamente para que a gente se molde novamente. Quando qualquer um de nós, quando um cristão verdadeiro se examina e não vê nenhum sinal de fruto recente, ele deve se arrepender imediatamente e voltar para Deus. Está começando a entender o que é apostasia? E a segunda coisa, a primeira é Deus remover da gente, quando nós estamos em pecado ou em baixa espiritual, a alegria da salvação. Foi o que aconteceu com Davi. Salmo 51, verso 12. A segunda, a razão principal das passagens que fala em apostasia é apontar os apóstatas. Quem são os apóstatas? Quem são? É aquilo que eu digo sempre, são aqueles que falaram em Cristo, falaram da fé em Cristo, mas nunca receberam Jesus Cristo de uma forma genuína como seu Salvador. Não é uma pessoa verdadeiramente salva que se desviou. Não tem como se desviar. São aqueles que se dizem salvos, mas nunca foram salvos, porque nunca fizeram aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, nunca se examinaram. Existe uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9, que mostra isso perfeitamente. Leia aí, Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9. É claríssimo isso que eu acabei de falar. É a parábola do semeador, que semeia a mesma semente em 4 tipos de solos diferentes. O que é semear? É pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho, aquela semente que é o Evangelho, cai em solo duro, cai em solo rochoso, cai em solo cheio de espinho e cai em um solo bom. Estes 4 tipos de solos de Mateus 13, 1, 9 representam o quê? Os 4 tipos de resposta que nós damos ao verdadeiro Evangelho.
que rejeita. Você vai falar com a pessoa já fala assim, você, não quero essa conversa de salvação, de Jesus, não quero nada disso não. Esse já rejeitou. Deixou você com cara de maracujá de gaveta, né? Os outros 3 tipos de solos, os outros 3 tipos de reação ao Evangelho, são os vários acolhimentos que as pessoas dão à pregação. Um solo é rochoso, o outro é cheio de espinho. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que, a princípio, respondem favoravelmente ao Evangelho. Mas quando a porca torce o rabo, quando vem a dificuldade, a perseguição, aparece o solo rochoso. Começa a pesar muito na vida daquelas pessoas. Começa a ficar muito difícil para aquelas pessoas. Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Nosso tempo já foi para o espaço aqui, né? É isso que está lá nessa parábola. Apostasia é isso. Irmã, irmã, né? Querida, nós temos que alertar as pessoas, e é isso que eu faço aqui há, sei lá, 20 anos já, no rádio, né? Alertando pessoas para este evangelho da crença fácil. É isso que a gente combate aqui. Essa crença fácil de que faz uma campanha, tudo se resolve. Faz um sacrifício, muda a vontade de Deus. Vai no monte, tudo. Estou respondendo a sua pergunta, irmã Beth. Batismo é batismo. Batismo está feito. Está batizado. Porque o batismo não salva. O batismo só mostra que a gente obedeceu a Cristo e mostra para os outros a nossa fé. Entendeu? Se a denominação é falsa, não é? Não importa. Batismo está batizado. Não se preocupe com o batismo. Você se batizou? Tudo bem. Não importa se o pastor era ladrão, pedófilo, corrupto. Está batizado. Não precisa se batizar de novo. A nossa preocupação não tem que ser com o batismo. Tem que ser com o fruto. Entendeu, irmã? Você entendeu? Eu consegui ser claro no caso da apostasia. A apostasia mostra para nós, e mostra muitas vezes para a própria pessoa, o que é ser apóstata. Agora, a gente não precisa estar preocupado com isso. Nós temos que estar preocupado em, primeiro, fazer uma análise, buscar fruto em nós. Não encontramos fruto recente, opa, Senhor, me ajuda, o que está acontecendo? Fez uma análise, não se vê verdadeiramente como salvo, vai aos pés do Senhor. Senhor, eu não estou me vendo como salvo. Não estou me vendo como verdadeiramente seu servo. Agora, se você chegar a este ponto, Cristo vai te esclarecer. Eu poderia falar outra coisa, né? Mas eu deixo nas mãos de Deus, é claro. Então,
Tem certas palavras, como apostasia, por exemplo, que a gente acha que é para a gente. Não é para nós isso. A Bíblia está esclarecendo o que é um apóstata, assim como ela esclarece para nós o que é um salvo. E nós somos salvos. E lutamos a cada dia como uma árvore frutífera. Você vai lá, você tira o fruto dela, ela dá mais fruto. Porque esta é a função da árvore. E esta é a nossa função como salvos também, dar fruto. Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado, glorificado, exaltado é o Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Eu sei que algumas pessoas não pensam desta forma, mas nós temos que falar sobre todos os assuntos e falar sobre qualquer coisa que incomode as pessoas. E temos que falar fundamentado na Bíblia, né? E mais uma vez eu digo, você não vai achar nenhuma passagem na Bíblia dizendo que o verdadeiro cristão perde a salvação. Nenhuma passagem dizendo que o verdadeiro cristão perde a salvação. Bendito é o Senhor. Cuida de nós. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.